Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. Eu quero dizer para vocês que isso não vai terminar bem. Isso que a gente está vendo simplesmente não vai terminar bem. Eu não sei para quem, mas não vai terminar bem porque o negócio está ficando muito estranho, né? O negócio já foi para muito além, talvez para usar o título de um livro do filósofo Paz e Amor, Friedrich Nietzsche, além do bem e do mal, né? Isso aí já foi muito para além do bem e do mal. E as condições de normalidade elas já se extrapolaram por completo e nós estamos entrando já naquilo que eu falei, que é o sistema Tonya Harding, né? Tonya Harding é aquela que estava na competição de patins e de repente sentiu que não ia vencer a sua concorrente, arrumou ali uma situação junto com seu marido. O marido foi lá e deu uma marteladinha no joelho da concorrente, a Nancy Kerrigan, e a tirou de cena. A gente está vendo aí uma marteladinha, né? Essa marteladinha que nós vimos serve com essa história, né? Já que eu não posso vencer, eu dou uma martelada no joelho. É exatamente isso que a gente está vendo. Por quê? Nos últimos tempos, o que a gente viu, né, em termos de jogo ali do poder, né? O presidente no início, no ano 2019, tentou governar sem conversar muito com o Congresso, mas aí não fluiu tanto, apesar de terem saído algumas medidas importantes, como várias MPs que saíram, também a própria reforma da Previdência acabou saindo, mesmo sem aquela aproximação maior com o Congresso, né? Fazendo aquele antigo sistema de tutela do Executivo, né? Que o Executivo que organizava a pauta política falava, ó, eu quero que faça isso, vamos fazer, a gente faz aqui o quid pro quo, a gente faz um combinadão e a gente joga isso para frente. Aí não, né? O presidente tentou fazer uma modalidade de um governo de uma corresponsabilidade, né, como alguns cientistas políticos chamam, corresponsabilidade no sentido de a gente toca junto, né? Você tem o seu protagonismo, eu tenho o meu, né? Os poderes ali, cada um respectivamente tendo o seu protagonismo. Só que aí, né, claro, a crise sanitária de 2020 também não ajudou muito, atrapalhou esse processo, uma vez que mudou toda a agenda econômica, política e cultural e econômica e de todas as faces que você pode imaginar. Mas aí o que acontece? O presidente muda de estratégia, começa a perceber que já, obviamente, estão arrumando uma situação para puxar o tapete, faz uma aproximação com o Congresso, renova ali essa proximidade, consegue no início do ano de 2021 colocar ali aqueles que ele apoiou na presidência das casas legislativas, né, no Senado e na Câmara, e se fortalece muito, começa já a aprovar várias medidas fundamentais para o Brasil não só sair da crise, mas para o Brasil se liberar de várias amarras que nos impedem de crescermos e por aí vai. Então a gente pode dizer que um dos grandes trunfos que o governo tinha nesse momento era uma relação próxima e amistosa com as casas legislativas, o que está fazendo aí as reformas serem tocadas, isso sem considerar os leilões que o ministro Tarcísio tem feito, né, trazendo ali bilhões de reais para os cofres públicos, o que é maravilhoso, né? Nessa semana chamada Infra Week, né? Semana da infraestrutura, onde eles estão leiloando ali muitos aeroportos, ferrovias e por aí vai, trazendo muitas divisas para o nosso tesouro. Então a coisa estava progredindo, estava prosperando e o maior ativo era essa aproximação aí com o Congresso. Por quê? A aproximação com o Congresso, como eu disse para vocês, tem um efeito duplo para um progresso do país e o progresso da visão do governo, né, da popularidade do governo, uma vez que, ao mesmo tempo que impede uma espécie de impeachment, se o presidente da Câmara não receber o pedido, não acontece, né? Então, uma proximidade protege, blinda contra o impeachment, mas também cria um ambiente favorável para a aprovação de reformas importantes aí que estão para acontecer. Mas aí o que acontece? Eles tentaram, nas últimas semanas, colocar ali uma certa inimizadezinha entre o presidente do Executivo com o presidente da Câmara e do Senado, mas não deu certo. Agora então a ideia é não criar essa inimizade, a ideia agora é passar por cima dessa inimizade, né? Obrigando ali as casas legislativas a instaurarem ali investigações. Então isso aí para mim é o efeito Tonya Harding, né? É você dar uma marteladinha no joelhinho ali para ver se tira de cena. E agora, né, a gente viu algumas movimentações ali que parecem que são ações e reações, né? A gente pode olhar isso tudo que está acontecendo em termos de ação e reação. Basta nós vermos que
ficou aquela pressão para demitir o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, e o presidente falou, já que vai demitir, vamos fazer uma grande reforma ministerial. Trocou ali o Ministério da Defesa, que é fundamental nesse momento aí de crise sanitária, trocou também o Ministério da Justiça, que também é fundamental aí para essa situação toda que nós estamos vendo. O novo ministro da Justiça já nomeou um novo diretor da Polícia Federal, né, o que talvez tenha sido visto aí pelas forças de oposição como um movimento ofensivo da parte do governo, né, um fortalecimento do governo, algo que no início eu falei para vocês, né, quando foi anunciado que o ministro das Relações Exteriores ia sair, toda a oposição ficou feliz, falou, isso aí, o pessoal tá pulando fora. Aí depois o ministro da Defesa também saiu, todo mundo aí viu, eles estão abandonando o barco, porque eles sabem que o barco está afundando, então eles querem sair do barco antes que o barco afunde. Então a oposição estava muito feliz, mas quando eles perceberam que o presidente estava usando essa situação favoravelmente, já para fazer uma reforma ministerial, colocar pessoas mais próximas em pontos estratégicos, né? O chefe do Exército, o ministro da Defesa, o diretor da Polícia Federal, então isso, ministro da Justiça, eles perceberam a realidade, né, de fortalecimento do governo e já devem ter começado a pensar, e agora, o que a gente vai fazer? Né? Agora parece que essa ideia aí dessa análise da condução do governo federal na crise sanitária. Engraçado que ninguém quer analisar o que municípios e governos estaduais fizeram, é só o governo federal. Mas, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, surge também no noticiário a ideia de que o presidente solicitou ao novo diretor da Polícia Federal a reinstauração daquelas investigações relacionadas ao caso do Adélio, né? Então pode ser que isso também seja uma carta na manga, né? Já que, se vocês querem vir para cima de mim, eu vou soltar os meus coringas também, né? Eu vou trazer isso à tona. Então, agora parece que o negócio está ficando explícito, né? Se antes a gente estava vendo ali um conflito de procuração, né? Aquilo se chama proxy war. Proxy war é quando você não briga diretamente com o seu oponente, você coloca um representante e o oponente coloca um representante, né? Um conflito indireto, porque são os representantes que acabam ali fazendo o serviço sujo. Mas aí, quando você tem isso no contexto de Guerra Fria, por exemplo, é o que acontece, né? São os conflitos por procuração. Mas parece que chega um momento que os interessados, né, os cabeças, entram em choque frontal e direto. Parece que estamos chegando nesse momento. Eu vejo com preocupação isso tudo, por causa da instabilidade que pode gerar nacionalmente, uma vez que um movimento desse nas casas legislativas, eles travam as pautas importantes. Vejam quantas pautas importantes estão sendo aprovadas ali para garantir o mínimo de sobrevivência para a população brasileira, principalmente as suas populações menos favorecidas, né? Então, eles já estão vendo que isso aí pode travar todas essas medidas e ser extremamente prejudicial para o avanço que o Brasil estava tendo nos últimos tempos. Talvez eles já perceberam que a crise sanitária não seria suficiente para retirar de cena a base de apoio do governo, colocar ali, né, uma propaganda bem forte contrariamente ao governo. Os imunizantes estão chegando, existe uma possibilidade que daqui a alguns meses isso se enfraqueça com grande força e talvez o que a gente está vendo já seja o plano B pós-crise sanitária, né? Já que a gente não vai poder usar a crise sanitária diretamente para tentar manchar a imagem do governo, já capitalizando uma concorrência para 2022, parece que eles tiveram essa ideia. Mas eu acho que a ideia também, na minha leitura, a ideia da oposição mais abrangente não é pegar e tirar logo o presidente, porque eles vão cair num mundo da incerteza. E esse mundo da incerteza seria um governo do vice-presidente Mourão. Eu acho que eles vão... A ideia, né? Eu não tenho como prever o futuro, mas eu acho que a ideia é ficar usando essa comissão para ficar fazendo o governo ali, ficar sofrendo até o finalzinho, minguando, desidratando, né? Ficar ali tendo que apagar problema até chegar a outubro de 2022. E aí, quando chegar lá, colocar o presidente atual e o ex-presidente que saiu da cadeia para disputar, mas na hora H, tirar os dois de cena e colocar ali o grande campeão, que é a versão lá do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Foi mais ou menos isso. Pegaram o cara da direita
e pegaram o outro da esquerda, tiraram de cena, não ganhou nenhum nem o outro, né? O presidente não foi reeleito e o Bernie Sanders, que era o favorito lá da esquerda, também não ganhou. Quem ganhou foi o cara que era mais do meio, né? E essa vitória lá é muito instrutiva para nós aqui, porque você viu que não precisa ter carisma, não precisa ter emoção, não precisa falar bem, não precisa fazer nem campanha de rua, né? É só você ter o apreço dos powers at be, né? Das forças que comandam. Big Tech, Big Media, Big Money, Big Pharma, Big tudo. Se você tiver esse apreço, facilita muito, né? Então, não você que está olhando isso tudo, não fica olhando, mas esse cara não tem chance, ninguém gosta desse cara, desse concorrente, né? Ele não tem chance de vencer. Pessoal, todo mundo tem chance de vencer, basta que ele seja benquisto, tá certo? Então vamos ficar de olho, se prepare. Você está preparado? Você tem que estar preparado para o Brasil viver situações meio estranhas, tá certo? Prepare-se economicamente, prepare-se financeiramente, prepare-se emocionalmente, prepare a sua saúde, prepare a sua família, prepare o seu pensamento, porque daqui até outubro de 2022 a gente vai continuar vendo essas coisas, tá certo? Agora, a melhor preparação que tem é estar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, de modo que nenhuma arma forjada contra você vai poder prevalecer se você estiver ali escondido na rocha que é Cristo. Aí, essa que é a grande preparação. Quer se preparar de verdade para o que der e vier? Esteja escondido no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, e ele vai te falar o que você deve fazer, ok? Assim como Cristo falou para o apóstolo Paulo, vá até a casa tal, na rua tal, e lá será informado a você o que você deve fazer. O Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e ele se comunica conosco. Então, peça para Deus te dar as coordenadas, porque é muito melhor do que qualquer conselheiro, do que eu. Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para a sua vida, ok? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!